Então ainda estamos em Malaquias 3, falando sobre essa profecia que é tão importante. É uma profecia que fala da vinda, da primeira vinda, da segunda vinda. Temos colocado aqui vários mistérios ou enigmas ou paradoxos que encontramos nessa profecia. Falamos sobre 5, depois aumentamos mais uma para 6, e agora estamos nessa aula, vamos falar sobre mais um mistério que nós encontramos nessa profecia de Malaquias 3. Então vamos orar para que o Senhor nos revele os verdadeiros mistérios. É importante achar as perguntas certas. Isso já é algo que precisamos da ajuda de Deus, porque às vezes nós fazemos as perguntas erradas e depois de fazer a pergunta certa nós precisamos achar a resposta. Então muitas vezes nós lemos uma profecia como essa e nem encontramos as perguntas, às vezes nem descobrimos quais são os aparentes conflitos, quais são os mistérios envolvidos aqui, mas quando encontramos, depois nós precisamos da ajuda de Deus para achar a resposta, lembrando que a resposta, em geral, não vai ser uma resposta que, assim, de acordo com nossa racionalidade, de acordo com o nosso desejo de saber exatamente de antemão o que vai acontecer, em qual sequência. Muitas vezes esses mistérios não vão ter uma resposta de acordo com aquilo que nós gostaríamos, uma clareza lógica, tem clareza, mas não é aquilo que nós gostaríamos, porque nossas respostas nos tornariam independentes de Deus. É aquele conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden, que quando a gente vê que Deus não queria que eles comessem daquele fruto, nós podemos pensar, então Deus não quer que a gente conheça o bem e o mal, Deus não quer que a gente tenha discernimento. Na verdade, Ele quer que nós tenhamos, mas de uma outra forma, que nós tenhamos um relacionamento, que nós tenhamos uma dependência da vida que vem dEle, e não uma independência de nos tornarmos deuses, como a serpente seduziu o primeiro casal, falando: se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. E essa era a ideia, assim, deles poderem ser independentes de Deus. Eles não dependeriam mais de Deus. Enfim, são as perguntas que nós queremos fazer, as perguntas certas, e queremos achar as respostas certas do jeito que Deus deseja. Então, Senhor, nós colocamos mais uma vez nosso coração diante do Senhor. Queremos ser sábios, como no livro de Daniel. Nós queremos ser sábios, aqueles que entendem os tempos, aqueles que percebem o que o Senhor deseja e como cooperar com o Senhor. Nós queremos ser preparados por Ti para enfrentar os grandes desafios desse tempo do fim. Colocamos nosso coração, nossa mente, nosso ser na Tua presença e pedimos que nesse momento o Senhor abra, como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos, para que eles pudessem entender. E isso que nós queremos e pedimos em nome de Jesus. Nossos 7 mistérios agora, né? Nós temos o Senhor dos Exércitos, que fala que vai enviar o Senhor. Então aparece o Senhor 2 vezes. É o Senhor Deus, Pai, e é o Filho que Ele envia como mensageiro da aliança. Tem 2 mensageiros. O mensageiro que vem preparar o caminho e o próprio Senhor, que é o mensageiro da aliança. Tem 2 vindas. Ele veio a primeira vez e virá a segunda vez. Tudo isso que está incluído aqui nessa profecia tem algo que faz parte da primeira vinda, mas a maior parte dessa profecia se refere à segunda vinda. O 4º mistério é que, assim como Deus prometeu enviar um mensageiro, que foi João Batista, antes da primeira vinda, Ele também
promete no final de Malaquias 4, inclusive mais explicitamente, ele fala que vai enviar Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então tem o mensageiro da primeira vinda e tem o mensageiro da segunda vinda. O quinto mistério é que fala que ele virá de repente, mas aí fala a respeito de uma preparação, que ele vai se assentar, vai refinar, vai preparar as pessoas para poderem enfrentar o dia da sua vinda. Então é de repente, mas tem uma preparação. Quem está preparado para eles não é de repente, então também é um mistério. E no último estudo nós falamos sobre como fala no primeiro versículo de Malaquias 3, que de repente virá o Senhor que vocês buscam, que vocês desejam. Mas o versículo 2 fala, mas quem suportará o dia da sua vinda? Então também é um paradoxo, porque nós desejamos a vinda do Senhor, mas ao mesmo tempo nós não estamos preparados e pode ser que a gente não suporte o dia da sua vinda. Então, agora nós vamos falar sobre o sétimo enigma, o sétimo mistério dessa profecia. E aqui eu vou seguir aqui, né? Nós já vimos o primeiro versículo, e o segundo versículo fala: quem suportará o dia da sua vinda, quem subsistirá quando ele aparecer. Então, mesmo sendo o povo escolhido, mesmo sendo o povo que deseja, anseia por Deus, ele ainda fala que nós não suportaríamos, né? Isso que nós já vimos. E aí ele fala no versículo 3, assentar-se-á. Ele está falando sobre o Senhor que virá de repente, o Senhor que é o mensageiro da aliança, o Senhor que ninguém vai suportar, quem poderá suportar o dia da sua vinda? E aí ele fala, ele se assentará. Nós entendemos que é ele que é o Senhor que virá. Quem é esse Senhor que virá? É o Messias, é Jesus. E ele diz no versículo 2 que por que ninguém, dificilmente, como que alguém vai poder suportar o dia da sua vinda? E ele fala no versículo 2 que é porque ele é como fogo de ourives. Ele é um fogo de refinador, ele é um fogo que vai queimar, ele é como sabão de lavandeiro. Então, aí fala no versículo 3 que ele vai se assentar como fundidor e purificador de prata. Mas isso não é na segunda vinda. Tudo que nós temos de profecias, de revelações sobre a segunda vinda, mostra que Jesus vem. Ele vem em glória, ele vem para reinar, ele vem para colocar os inimigos debaixo de seus pés, mas já se foi o tempo de preparação. Quando ele vier, não dá mais tempo de se preparar. Como as virgens nécias que não tinham azeite, quando tocar a trombeta e falar, eis que o noivo vem, e elas saem doidas para arrumar o azeite, não tem mais tempo para arrumar. Então, e assim por diante, nós temos muitas profecias, muitas revelações sobre a segunda vinda, que mostram que esse versículo 3, Malaquias 3:3, isso tem que ser antes. É papel do preparador, então tem esse mistério entre o mensageiro que vem antes e o Senhor que vem no dia da sua vinda. Então, você poderia colocar no versículo 3, quem vai se assentar como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi. Você poderia dizer, esse é o preparador, mas no contexto, não é o preparador, é o próprio Senhor, porque o preparador, ele avisa, ele é como João Batista, ele fala, olha, eu estou pregando arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é maior do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. Ele vai fazer a separação, ele vai batizar com fogo, ele vai separar a palha do trigo. Então,
quem vai se assentar como fundidor e purificador de prata? Lembra, nós falamos que João Batista ele veio para preparar a primeira vinda, mas ele já veio anunciando, porque ele não entendia que seriam duas vindas, ele já veio anunciando a segunda vinda, e já veio dando uma espécie de prenúncio da preparação para a segunda vinda, porque ele falou, vocês precisam se preparar para o fogo, porque ele vem para batizar com fogo, e isso é bom e é ruim. É bom para quem está aberto e quer ser purificado e quer ser transformado, mas é ruim para quem não preparou o coração e não está disposto a deixar o fogo preparar antes. Então, aí, tudo isso que fala no versículo 3 e 4, e até de certa forma, até o versículo 5, porque no versículo 5 nós poderíamos dizer que quando ele chega para juízo e para ser uma testemunha contra toda a maldade, nós poderíamos dizer, isso é a vinda de Jesus. Mas em 1 Pedro 4 fala que é tempo do juízo de Deus começar na casa de Deus. E isso acontece antes, porque ele fala assim, se vai ser difícil para nós, imagina para quem não faz parte do povo de Deus. Então, tudo isso mostra que tem um juízo, tem uma antecipação, tem um fogo na casa de Deus, tem uma preparação, tem o ouro e a prata sendo refinados antes da vinda de Jesus. Então, nós poderíamos atribuir, mais uma vez, então, vamos colocar as coisas assim, pelo menos até onde a gente consegue separar essas coisas, porque elas estão mescladas, a primeira e a segunda vinda estão mescladas, e também o preparador e o próprio Jesus que vem, mas nós podemos dizer que se aquele que vem de repente para a sua casa, e vocês desejam que ele venha, vocês buscam a sua vinda. E isso não é uma ironia, isso não é assim, vocês querem que ele venha, mas vocês não querem nada. Não, vocês querem que ele venha. Toda essa resposta aqui começou no capítulo 2 de Malaquias, o último versículo 17, dizendo, vocês estão perguntando, vocês estão até cansando o Senhor com as suas reclamações, dizendo, olha, do jeito que está, parece que Deus tem prazer, olha que acusação indevida, parece que Deus tem prazer nas pessoas que praticam o mal. Eu já mencionei isso, mas eu quero enfatizar que hoje muitos cristãos estão exaltando, tanto na política em geral, quanto dentro da igreja, muitos cristãos estão exaltando e seguindo líderes que não têm integridade, que não estão mostrando um caminho que é do coração de Deus, não tem nenhuma harmonia, não tem nenhuma identificação. A atitude de líderes, atitude de igrejas, atitude de partidos, muitas atitudes estão sendo elogiadas por pessoas, pela igreja, na vida de pessoas que não são exemplos, não manifestam quem Deus é. Então nós poderíamos dizer assim, puxa, mas parece que Deus até gosta de pessoas que não têm a vida, e eu não estou falando assim de não ter nenhum pecado na vida, porque isso todos nós temos, ninguém está isento disso, mas estou dizendo de pessoas que exaltam atitudes, que defendem atitudes que são atitudes erradas. Então, quando o povo fala assim, parece que Deus gosta de pessoas agressivas, de pessoas que defendem o bem, mas defendem de uma maneira errada, ou pessoas que têm uma vida que não condiz com os princípios de Deus. Então, se nós falamos, Deus tem prazer
naquilo que não é certo, nós estamos ofendendo Deus, nós estamos cansando Deus com reclamações erradas. Mas é por isso que ele fala assim: olha, tem um dia em que toda essa confusão vai ser tirada. Tem um dia em que não vai ter mais mistura. Tem um dia em que não vai ter mais palha no meio do trigo, ou não vai ter mais essa impureza, esse refúgio no meio da prata, do ouro. Não vai ter mais madeira, feno e palha, tudo misturado com pedras preciosas na construção da casa de Deus. Será que é possível isso? Vai ter algum dia? Sim, o dia da volta de Jesus. Ele vai separar. Mas quem suportará? Porque essa separação vai mexer com o nosso coração. Nosso coração abriga. Não é só uma questão assim, puxa, eu queria ser mais, eu queria ter mais pureza, eu queria que essa mistura no meu coração fosse tirada. Não é isso, eu estou dizendo que nós temos misturas no nosso coração que nós defendemos. Nós achamos que certas coisas que desagradam a Deus, nós achamos que é correto ter isso. Esse é o problema. Então vai ter um dia em que essa mistura vai ser desfeita. Vai ter um dia em que não vai ter mais essa mistura terrível de verdade e mentira, de atitudes certas, atitudes erradas. Quem que a gente pode seguir? Qual igreja, qual líder, qual movimento, qual visão, onde que a gente acha? Não, está tudo misturado. E ele diz: vocês estão achando que tem injustiça, vocês estão achando que a coisa está uma bagunça? Então eu vou dizer, vai chegar a hora que o Senhor, o mensageiro da aliança, vai chegar. Ele vai chegar na sua casa e não vai ter mais mistura, porque ele vai acabar com tudo que é errado. Mas aí ele fala assim: mas quem suportará? E aí ele fala assim: não, vai ter gente que vai suportar. Porque antes da sua vinda, versículo 3, ele vai se assentar como fundidor. Antes da sua vinda, ele vai, não no mundo inteiro, essa manifestação de verdade, esse reinado com justiça. Versículo 5, eu vou ser uma testemunha contra feiticeiros e adúlteros e os que juram falsamente, os que defraudam o trabalhador, pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro. Olha a lista que ele faz. Você não quer isso? Você não quer que acabe com toda essa mistura terrível, com essa injustiça? Então vai chegar o dia. Isaías 11 fala sobre aquele que vai se cingir com justiça e ele vai julgar corretamente. Ele não vai ser influenciado por ouvir falar, por recados, por coisas que as pessoas falam. Ele vai realmente colocar a coisa no lugar certo. Se você tem esperança que algum governo humano, seja na igreja ou fora da igreja, se você tem alguma esperança de que vai ter uma justiça, principalmente fora da igreja, assim, no mundo, antes da volta de Jesus, essa esperança está errada. Você sempre vai ser frustrado. Mas dentro da igreja, também a situação não está boa. Dentro da igreja também está difícil. Mas ele falou aqui: quem suportará o dia da sua vinda? Deus não tem interesse em voltar, Jesus voltar para reinar e ele ter que exercer juízo contra seu povo. Não, ele quer fazer isso antes. Ele quer ser recebido por seu povo. Ele quer casamento. Ele quer uma noiva preparada. Ele quer uma noiva sem mancha nem ruga, com vestes lavadas, com vestes brancas. E é isso que ele quer. Mas para isso, ele vai precisar se assentar e tirar a mistura que está
dentro da igreja. Isso é para acontecer antes. Então, é isso que nós queremos entender. Esse é um grande mistério. Evidentemente, eu não tenho as respostas, não sei exatamente como isso vai acontecer, mas eu quero ler alguns textos bíblicos que falam a respeito desse processo. E então aqui vamos falar sobre o que eu estou chamando de uma vinda antes da vinda. E eu quero fazer uma pequena introdução, né? Um pequeno esclarecimento, porque existem várias visões de escatologia, existem várias visões a respeito da segunda vinda de Jesus. Se Jesus vem secretamente antes da tribulação para arrebatar sua igreja, ou se ele vem só depois da tribulação, ou se ele vem secreto para arrebatar e depois da tribulação ele vem para todo olho ver e uma vinda visível. Então tem várias visões e eu não vou entrar nisso agora, e respeito todas as pessoas que interpretam essa questão de uma forma diferente. Eu vou colocar meu entendimento, não é só meu, muitas pessoas também têm esse entendimento, mas para que ninguém fique em dúvida se eu estou falando sobre uma vinda antes da vinda visível, não estou falando sobre uma vinda secreta para arrebatar a igreja. Eu estou falando sobre uma vinda no Espírito. Eu estou falando sobre... Porque Jesus vem visivelmente, né? Eu não consigo ver nas profecias duas vindas no sentido de vir para arrebatar a igreja e depois vir para o mundo. Eu consigo ver Jesus vindo pelo Espírito Santo, não uma coisa misteriosa, não uma coisa assim meio esotérica. Jesus apareceu, porque Jesus mesmo falou assim: se alguém falar, olha, ele apareceu ali, ele veio já, não acredite. Não corra atrás disso, porque a vinda dele vai ser visível como um relâmpago de uma extremidade do céu à outra. Então eu estou falando que antes da sua vinda visível, ele já mandou, como ele falou em João 14, 15, 16, lembra? Ele falou assim: eu vou embora, daqui a pouco eu vou embora, daqui a pouco eu volto. E aí os discípulos ficaram confusos. Mas como assim? Você vai embora e daqui a pouco volta? Mas ele mostrou naqueles capítulos de João, naquele discurso do Monte das Oliveiras, ele mostrou que ele estava falando sobre o Espírito Santo. Eu vou embora, mas vou enviar o Espírito Santo e eu vou estar com vocês pelo Espírito Santo. Bom, ele já mandou o Espírito Santo, isso já aconteceu, porém... nós estamos falando agora não sobre... Porque na primeira vinda, isso é importante entender, porque quando nós fazemos o paralelo entre a primeira vinda e a segunda vinda, o Espírito Santo veio depois da primeira vinda de Jesus. E era a presença de Jesus junto com seus discípulos, junto com a sua igreja. No caso da segunda vinda, o Espírito Santo vem antes. Isso a profecia de Joel. Antes do grande e terrível dia do Senhor, o Espírito Santo já foi dado. Nós temos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo batiza, o Espírito Santo enche, o Espírito Santo dá frutos, o Espírito Santo nos capacita para evangelizar. Nós temos a ação do Espírito Santo desde... o dia de Pentecostes, depois da primeira vinda. Mas tem muitas profecias, mas tem aquela profecia de Joel que Pedro citou em Atos 2, que haverá um derramamento, haverá uma visitação do Espírito Santo antes da segunda vinda, antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, é nessa vinda mais poderosa, mais forte, mais impactante do Espírito Santo que nós esperamos. Essa é a vinda
antes da vinda. E eu quero rapidamente mostrar algumas coisas para nos ajudar a entender. Então, quando nós falamos sobre a vinda antes da segunda vinda, não estou falando sobre uma doutrina nova, não estou falando sobre algo assim diferente, mas é diferente em parte porque nós temos falar, muita gente hoje fala sobre o avivamento, muita gente ora em favor do avivamento, mas nós ainda não temos muito entendimento sobre como será esse avivamento? Porque nós nos baseamos muitas vezes em avivamentos do passado, que foram importantes, foram visitações, mas tem algo diferente que precisa acontecer, como muitas pessoas têm afirmado que Pedro se levantou no dia de Pentecostes e falou assim, olha, isso é o que Joel profetizou. Sim, era o que Joel profetizou, mas o próprio Pedro ali enfatizou que isso seria algo antes do grande e terrível dia do Senhor, seria acompanhado por muitos sinais e seria algo que precederia a vinda de Jesus, e isso não aconteceu ainda. Então é isso que nós estamos falando. Jesus virá antes para o seu povo. Ele virá pelo Espírito Santo, mas eu quero mostrar várias dimensões e vários aspectos, pode ter com certeza existem outros, eu estou falando até onde eu consigo ver, até onde eu consigo enxergar, não só na profecia de Malaquias, mas em outras profecias também. Então, o primeiro aspecto da vinda antes da segunda vinda é que será como o fogo do ourives. Então, por isso que eu falo assim, às vezes nós estamos orando por um avivamento e nós não entendemos que essa vinda antes da segunda vinda é algo que vai trazer purificação. Como ele fala aqui, está aqui muito claro em Malaquias. Como que vai fazer? Se o Senhor vem de repente, se do jeito que nós estamos, ninguém suportaria a sua vinda, então ele precisa vir como, ele assentar-se, versículo 3, como fundidor e purificador de prata. Isso não é um processo indolor. O fundidor é aquele que aumenta a temperatura até que o metal derreta e as impurezas, aquele refúgio, aquela impureza que está misturado ali, está tão intimamente misturado. Tem várias alegorias, né? Porque se você falar assim, o trigo e o joio, Jesus falou assim, isso está tão misturado que ele falou assim, não dá nem para arrancar o joio. Porque se arrancar o joio, vai arrancar o trigo junto. Então, essa é a ideia de também do ouro, da prata, que você tá ali, faz parte, a mistura está tão ligada, né? Foi fundido junto, foi soldado junto, não tem só uma alta temperatura, é capaz de derreter, e aí as duas substâncias vão se comportar de maneira diferente. Aquele refúgio vai subir para a superfície, e aí dá para tirar, mas se não fundir, se não derreter o metal, não consegue tirar. Então, esse é o processo que Deus está falando. Tem vários textos, acho que eu não vou ter tempo de ler todos, mas vamos começar em Isaías capítulo 1. Várias vezes, principalmente nos profetas, mas tem vários textos bíblicos que falam desse processo de purificar a prata e o ouro. Então, em Isaías 1, Isaías já começa com uma profecia pesada, falando dessa mistura, dessa coisa errada. As pessoas vão para a casa de Deus, cultuam a Deus, oferecem sacrifícios a Deus. Esse foi o tema de Malaquias. Desde o início, ele está falando assim, vocês não acreditam que eu amo vocês, vocês vocês trazem para mim sacrifícios, ofertas que não são aceitáveis. Vocês estão quebrando as alianças. Então ele vai falando, né?
temos acompanhado essas controvérsias, essas disputas que Deus tem com o seu povo no livro de Malaquias. E os outros profetas são semelhantes, né? E ele fala, em Isaías 1, ele fala assim que o incenso que vocês me trazem, versículo 13, é uma abominação. Né? Ele tinha falado isso em Malaquias 1 também, falou assim, eu preferi que vocês fechassem a casa de Deus. Então aí chega no versículo 25, ele fala assim, Isaías 1, versículo 25, voltarei contra ti, contra seu povo, voltarei contra ti a minha mão, purificarei, então voltarei contra ti a minha mão, ele vai pesar, ele diz assim, isso é a temperatura aumentando, isso é o processo. Isso não é um processo fácil, isso não é um processo de, assim, sabe, Deus fala e de repente tudo que está errado em nós desaparece. Um avivamento vem, Deus derrama o Espírito Santo sobre nós e de repente vai embora tudo que tem de errado. Sim, tem experiências da nossa vida, às vezes experiências marcantes, que de fato queimam, tiram de nós muitas atitudes, mudam o nosso coração. Eu acredito nisso, acredito em experiências fortes, em quebrantamentos, em arrependimentos, mas o processo de tirar a impureza lá dentro, aquela coisa mais profunda que eu estou falando, é algo que Deus precisa realmente usar a experiência, e esse processo ele sempre usa, não é só antes da segunda vinda, né? Esse processo de refinar, esse processo de nos purificar através de provações, através de experiências difíceis, isso é um processo contínuo. Mas há algo mais intenso que ele pretende fazer. Então ele fala, voltarei contra ti a minha mão, purificarei inteiramente. Olha, eu sei que é difícil passar, todo mundo que já passou, quem tem um tumor maligno, que vai comendo, que vai se alastrando, que vai tomando conta do organismo, então precisa de uma cirurgia, ou precisa de uma quimioterapia, precisa de um processo que não é fácil, mas tem que arrancar aquele mal. Então, por pior que seja o processo, por pior que seja essa operação cirúrgica, é preferível. Nós desejamos, eu quero ficar livre, eu quero que o Senhor arranque de mim aquilo que está avançando, aquilo que está contaminando, aquilo que está matando o meu organismo, matando o meu contato com Deus, o meu amor para outras pessoas. Existe um tumor chamado egoísmo, existe um tumor chamado orgulho, existe um tumor chamado exaltação, existem tumores que afetam, que contaminam até as melhores coisas que nós fazemos, até aquilo que a gente faz, uma oração, um ato de misericórdia, está misturado, está contaminado com motivações erradas, com esse tumor maligno. Ele fala, eu vou purificar completamente as tuas escórias, e tirarei de ti toda impureza. Então, muitas vezes, quando os profetas falavam de juízo, às vezes eles, a gente olha e fala assim, puxa, como Deus julgava, como ele era duro, e como continua sendo duro. Às vezes a gente pensa, puxa, Deus vai acabar conosco, mas ele faz com amor, ele faz com infinito amor, e ele, como um hábil cirurgião, ele não prejudica nada além do que é necessário, ele só vai tirar aquilo que nos faz mal, aquilo que nos impede de viver uma vida
sincera diante de Deus e de podermos oferecer a Deus. Esse texto de Malaquias é maravilhoso quando fala assim: eu vou purificar, eu vou tirar. E aí não é um processo para acabar conosco, não é um processo para nos destruir, né? Que eu sempre falo aqui do livro A Patrola de Deus, esse trator que entra e derruba tanta coisa na nossa vida. Isso não é para o mal, isso é para poder tirar aquilo que vai impedir. Você não pode fazer uma construção sólida, uma construção boa, quando tem algo errado até nos alicerces ou perto dos alicerces. Você tem que tirar aquele mal. Então é isso que ele promete fazer. E aí ele fala no versículo 26, quando ele tirar, restituir-te-ei os teus juízes, como eram dantes, os teus conselheiros, como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com justiça, seus arrependidos com retidão. Eu vou ainda, porque são processos interligados, eu quero falar sobre esses 5 pontos. E depois eu vou continuar lendo alguns textos para elucidar mais. Então, esse fogo, vários textos, acho que eu vou ler, mas antes de passar para o segundo ponto, eu vou ler no Novo Testamento, em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, Tiago também, no primeiro capítulo, ele fala, eu vou ler de Tiago 1 também. Tiago 1, ele fala, Tiago 1, 2, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo. Como assim? O passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Então isso foi Tiago 1, 2 e 3. 1 Pedro 1, ele fala, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Pedro estava falando logo depois da primeira vinda de Jesus. Mas ele fala a respeito de que Deus estava guardando aqueles que creram em Jesus naquela época, preparando. E nós também estamos sendo guardados, 2000 anos depois, estamos sendo guardados pela fé para a salvação, preparado para se revelar no último tempo. Tem uma salvação. A salvação, que sempre tinha aquela conotação assim de libertação dos inimigos, dos opressores, aqueles que estão nos oprimindo, mas agora na nova aliança a gente entende isso dentro do contexto dessa maldade por fora e por dentro, que impede o reino de Deus de ser estabelecido e de trazer harmonia e paz. Então nós estamos sendo guardados para uma salvação preparada para o último tempo. Mas nesse processo de esperarmos essa salvação, ele fala no versículo 6, nisto vos exultais. Não é só ficar em paz, é ter alegria, fazer festa. Ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Como que nós podemos ter alegria? Como que nós podemos exultar se nós estamos passando por provações? E ele explica no versículo 7, essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação. O que é a revelação? A vinda. Na revelação de Jesus Cristo. Então veja só, Malaquias falou assim, quem suportará o dia da sua vinda? E Pedro está falando, se nós passarmos
pela preparação, se nós tivermos esperança dessa salvação que vai ser revelada no último tempo, é a salvação que vem pela vinda de Jesus, mas é a salvação que vem também pela preparação da nossa vida antes da vinda de Jesus. Porque Jesus vem e Ele quer que nós sejamos revelados juntamente com Ele. Nós estamos, Colossenses 3 fala que nós estamos escondidos em Cristo. Mas um dia haverá a manifestação dos filhos de Deus, Romanos 8. Essa manifestação significa que aquele tesouro que agora está tão deturpado, assim, as pessoas olham para nós, não conseguem ver, nem a gente consegue ver esse tesouro que está sendo preparado em nós, de tanto refúgio, de tanta escória, de tanta impureza que está por cima, encobrindo, fechando. Então, aqui ele fala, aguentem, e aguentem com alegria, ainda que vocês tenham que passar por um tempo de provação, porque o fogo do ourives está nos preparando para que naquele dia, quando ele se manifestar, quando Malaquias falou assim, quem suportará? Mas naquele dia, se o fogo do ourives já atuou em nossa vida, então a manifestação dele em glória não vai nos envergonhar, não vai nos assustar, mas vai ser realmente uma alegria receber o Senhor. Então, esse é o primeiro aspecto da vinda antes da segunda vinda. Como eu falei, esse é um processo que sempre existiu, né? Sempre houve esse processo de provações, muitas pessoas têm sido no passado, muitas pessoas no presente estão sendo apuradas, estão sendo aperfeiçoadas, essa impureza tem sido eliminada parcialmente na vida de muitas pessoas, mas nós temos essa promessa de que vem um preparador antes da vinda de Jesus, vem o próprio Jesus, pelo Espírito Santo, aquele que João Batista anunciou, ele vem com o batismo do Espírito Santo e fogo. Esse Espírito Santo já está atuando, já foi dado, mas vem numa medida maior, vem num derramamento maior, vem numa manifestação maior. Mas quando você ora por avivamento, você precisa levar em conta de que o avivamento, a operação do Espírito Santo os nossos filhos, nossas filhas vão profetizar, vão ter visões, vão ter o poder do Espírito Santo para operar milagres, para dar testemunho, mas para que isso aconteça, o Espírito Santo precisa operar como fogo de ourives. Então, o próprio Jesus, ele vem pelo Espírito. O Espírito Santo vem para revelar Jesus. O Espírito Santo não vem só para que a gente tenha, que a gente possa pular e dançar e ter alegria e falar em línguas e profetizar e ter visões. O Espírito Santo é Jesus chegando para que haja realmente uma mudança, para que o seu fogo possa queimar e tirar de nós toda essa impureza. Ok, o segundo aspecto, então, dessa vinda antes da segunda vinda, é que isso precisa trazer arrependimento. E eu não vou ler alguns dos textos, porque eu quero passar pelos 5 pontos aqui, mas nós podemos usar, tem assim, o próprio João Batista é um exemplo disso, a preparação, né? Elias vem para tornar o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais, e para tornar as pessoas, o coração das pessoas para Deus. O ministério do preparador, o ministério de João Batista, o ministério de Elias é arrependimento. E o livro de Joel, o profeta Joel,
tão curtinho, o livro de Joel mostra isso. Ele começa falando da maldade dentro da casa de Deus, dentro do povo de Deus. Ele fala dos sacerdotes, e ele fala muito no capítulo 1, no capítulo 2, ele fala de arrependimento. E o texto principal de Joel capítulo 2, antes de falar do derramamento do Espírito Santo, né, que ele traz no capítulo 2 também, mas ele fala assim, né, é um texto bem conhecido, né, Joel 2, versículo 12, 2:12, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo. Essas são qualidades que Deus revelou para Moisés em Êxodo 34, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em Hesed, que se arrepende do mal. Então, o arrependimento é algo que só o Senhor pode trazer. Nós não conseguimos fazer isso porque alguém pregou, porque está escrito na Bíblia. Nós devemos nos dispor para isso, nós devemos nos colocar, obedecer o que a Bíblia fala, obedecer as exortações, mas isso é uma obra de Deus. E o grande poder que Deus manifestou na vida de João Batista não fez nenhum sinal sobrenatural, né? Elias fez, ele chamou fogo do céu, mas João Batista, que veio no poder, no espírito de Elias, ele não fez milagres. Mas o maior milagre que pode acontecer era de muita gente sair das cidades e ir lá para o deserto para ouvir alguém que só falava de arrependimento. E as pessoas eram tocadas por Deus, com exceção daqueles que não estavam com o coração aberto. E esse arrependimento, esse fogo do ourives e esse arrependimento, ele separou as pessoas, porque as pessoas que aceitavam essa mensagem, se arrependiam e faziam algo visível para mostrar que estavam arrependidos, eles estavam prontos para receber a mensagem do Messias. E as pessoas que foram lá só para criticar, para ver o que estava acontecendo, eles não puderam enxergar e não puderam receber. E a outra coisa que eu coloquei junto aqui é que quando nós lembramos, isso aqui é só um toque por cima, não posso entrar em toda a explicação das 7 festas, né? Mas tinha 7 festas, 7 dias designados, apontados por Deus para as pessoas no ano, 7 datas, né? Que até hoje os judeus observam, e a igreja, dentro da sua assim, à medida que o Senhor revela, nós queremos guardar não só como datas, mas são coisas, essas 7 festas, elas mostram a progressão do plano de redenção, que começa com a Páscoa, os pães asmos, né, a ressurreição de Jesus, que eram as primícias, o dia de Pentecoste. Todas essas festas foram cumpridas na história. Mas as 3 últimas festas, que eram no final do ano agrícola de Israel, essas 3 últimas festas não se cumpriram ainda. Então, o dia das trombetas, que era também o dia em que se anunciava o ano aceitável, o jubileu, de 50 em 50 anos, era um novo começo, era uma restauração, e essas são as trombetas que anunciam a volta de Jesus e o estabelecimento do seu reino. E Jesus, quando ele começou o ministério, ele leu Isaías 61, que falava a respeito desse ano aceitável, só que Jesus estava iniciando essa redenção, mas isso vai se cumprir apenas na segunda vinda. E então nós temos o dia das trombetas,
no primeiro dia do 7º mês. Vou pular a 6ª festa. Então, a 5ª festa era o dia das trombetas, e a 7ª festa era a festa dos tabernáculos, que era a celebração final, era lembrar de como era quando eles habitavam em moradas temporárias, em tendas, em cabanas. Então, a festa dos tabernáculos aponta para Jesus já habitando entre nós, e a gente lembrando de como era antes. Então você tem a 5ª festa, que fala a respeito de anunciar. As trombetas são proféticas, fala assim, olha, está chegando. Era 15 dias antes da festa dos tabernáculos, festa das trombetas. Então a 5ª festa anunciava, mas a 7ª festa já era a consumação. E por que eu pulei a 6ª festa? Porque a 6ª festa se chamava Dia da Expiação. Mas todo mundo já tinha passado pela Páscoa. Todo mundo já tinha passado pelo dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Mas entre as trombetas que anunciavam a vinda do reino de Deus, Deus habitando, tabernaculando, né? Apocalipse 21 fala assim, agora veio, Deus vai tabernacular conosco. Então, Apocalipse 21 é a festa dos tabernáculos, Deus habitando conosco, esse é o propósito de Deus. Mas as trombetas anunciavam, a festa dos tabernáculos é a consumação. Mas o que faltava? O que tinha entre a 5ª festa e a 7ª festa? O que vinha? O dia da expiação, um dia de afligir as almas, o dia de fazer uma expiação definitiva pelo pecado, o dia de realmente ter um grande arrependimento. E olha, isso simbolicamente é muito forte, porque até hoje esse dia da expiação, para os judeus em hebraico chama Yom Kippur, é a data mais sagrada, mais do que a Páscoa ainda. É a data que eles observam com mais rigor. Pessoas que nem são religiosas, eles param, eles jejuam, porque é um dia que traz um significado tremendo. E sabe o que mais? Era o único dia, depois que 2 filhos de Arão morreram, porque eles foram oferecer um fogo estranho diante de Deus. E os dois filhos mais velhos de Arão morreram porque eles ofereceram algo estranho para Deus, algo inaceitável. E depois desse acontecimento, Deus falou com Moisés, olha, daqui para diante não vai entrar todo dia, era só o sacerdote que entrava, mas não vai entrar frequentemente no Santo dos Santos, só uma vez por ano. Sabe quando? No dia da expiação. Era o único dia em que eles entravam no Santo dos Santos, onde Deus está. Seria o lugar da revelação de Deus. Então, nós temos aqui algo muito importante, que essa preparação do fogo, das experiências, das provações, Deus tem suas maneiras, e isso não precisa ser só uma provação, uma dificuldade enorme, perseguição, pode ser experiências, provações, coisas difíceis de enfrentar. O fogo de Deus pode queimar no nosso coração quando o Espírito Santo nos visita. E com o amor de Deus, nós começamos a sentir que todas as outras coisas são secundárias. Como Isaías, quando ele viu a presença de Deus, ele falou assim, ai de mim. E aí o serafim levou brasas do altar e queimou os lábios dele, porque Isaías sentia que os lábios eram impuros, o coração é impuro. Então, esse fogo, ele pode ser um fogo da presença de Deus, mas nós precisamos estar muito abertos para isso.
O nosso problema é que muitas vezes nós queremos a presença de Deus e nem estamos abertos ou desejando algo que toque mais profundo na nossa vida. Nós não estamos abertos para Deus nos mostrar onde nós estamos errados. Ninguém quer ouvir que está errado. Ninguém quer ser acusado. Ninguém quer que alguém chegue e fale assim: a maneira como você tem visto o mundo não é só em um aspecto, tem aspectos da nossa vida, nossa visão, nossas atitudes mais fundamentais, nossa lente, como nós enxergamos as pessoas, como nós enxergamos Deus. Tem muita coisa errada e nós não estamos dispostos a mudar nossa teologia, mudar nosso conceito, mudar nossa visão de quem Deus é, mudar nossa visão de quem nós somos. Então, o fogo de Deus pode chegar, o verdadeiro arrependimento pode mudar nossa vida. O dia da expiação em que nós começamos a enxergar realmente, ele falou assim, Ezequiel fala, né, que depois do cativeiro as pessoas vão sentir nojo de si mesmos. Então, não é esse baixo autoconceito, eu não presto, Deus não gosta de mim. Não é isso. Deus ama cada um de nós. Deus tem o maior conceito de nós. Ele não está esperando uma humildade falsa, uma modéstia que nega que nós temos valor para Deus. Não é isso que Deus quer. Ele nos criou. Ele nos ama, nós somos preciosos aos olhos de Deus, mas Ele quer sim que nós tenhamos nojo de atitudes que nos impedem de ver quem Deus é, de atitudes que nos impedem de ver quem nosso irmão, quem nosso próximo é, atitudes de exaltação, de achar... É incrível como a gente pode ter essa falsa modéstia, esse baixo autoconceito e ainda achar lá dentro que nós somos melhores do que os outros. É incoerente, mas isso existe. No mesmo coração, nosso coração, que às vezes a gente não valoriza o que Deus tem, o que Deus pensa de nós e aceitar que nós somos criados à imagem de Deus, com talentos e com bênçãos de Deus, nós também temos dificuldade de aceitar outros, nós queremos ser melhores do que os outros. Então, enfim, Deus quer mudar tudo isso e agora eu quero chegar talvez ao ponto mais importante, que é essa vinda antes da vinda. E eu vou começar em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3 fala assim, versículo 1. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Deus nos amou a esse ponto de nos considerar filhos. É um termo muito banal hoje, todo mundo é filho de Deus. Mas esse privilégio de sermos de fato criados à sua imagem e nascidos de novo e ter a semente dele, e já mesmo com a queda nós fomos criados, Deus colocou todo o potencial. Tem o DNA, infelizmente, tem o DNA do pecado, nós herdamos, não precisa ninguém nos ensinar a ser egoístas, ninguém nos ensina a não querer servir os outros, mas nós temos o DNA de Deus dentro de nós, e nós fomos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não conheceu o próprio Jesus, que veio para revelar Deus. Agora olha versículo 2, amados, então agora nós somos filhos de Deus. Somos crianças, somos filhinhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Ele vai se manifestar? Ele vai se manifestar na segunda vinda? Sim, Ele vai se manifestar na segunda vinda. É a parousia, é o aparecimento, é Ele vir. Nós estamos esperando esse dia, nós estamos falando sobre a preparação para quando Ele se manifestar. Mas aqui também nós temos um paradoxo, nós temos um enigma escondido aqui em 1 João 3,2.
Porque ele fala assim: nós somos filhos de Deus, filhinhos, nascemos, mas ainda não se manifestou. Porque, como eu falei, essa imagem ainda está muito encoberta, está muito enterrada debaixo de um monte de entulho, de escória, de refúgio. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Isso vai ser quando Jesus voltar? Não, porque se nós não estivermos preparados, quando Jesus se manifestar na segunda vinda, nós vamos nos esconder dele, nós vamos fugir dele, nós vamos ter medo dele, nós não vamos suportar a sua vinda. Então tem uma manifestação, tem uma vinda antes da vinda. Tem uma vinda que vem antes dele se manifestar para todo mundo. Então, esse é o princípio muito escondido, mas que Deus está querendo mostrar que Ele vem de repente. Quem suportará? Mas Ele vai nos preparar, porque Ele não deseja que nós tenhamos essa dificuldade de encará-lo. Então, olha só. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Por enquanto nós não estamos vendo assim como ele é. Nós estamos aí pela fé, vai continuar sendo pela fé, porque essa manifestação dele, essa vinda antes da vinda, não vai ser fisicamente, não vai ser com o olho nu, mas ele está querendo nos preparar. Eu parei lá em 1 Pedro 1, falando sobre a salvação preparada para o último tempo, e no versículo 13, 1 Pedro 1, 13, eu vou voltar lá para ligar aqui com 1 João. Em 1 Pedro 1, 13, ele fala: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se oferece na revelação de Jesus Cristo. Isso é antes da vinda dele. Nós precisamos ter revelação. Eu vou só citar, porque acho que todo mundo lembra, 2 Coríntios 3, naquele capítulo, Paulo está falando sobre o véu que cobre os olhos das pessoas, né, dos judeus e dos cristãos, e de todo mundo que lê as Escrituras. Tem um véu que cobre nossos olhos. E ele falou sobre Moisés, que subiu no monte e que teve uma revelação de Deus que o transformou tanto que ele desceu do monte e o rosto dele brilhava. E ele fala assim: todos nós agora, isso não é na segunda vinda. Ele está falando, como eu falei, isso é um processo, isso pode estar acontecendo agora, mas tem algo mais forte. Pedro fala: vocês precisam cingir os lombos e esperar e ficar aguardando inteiramente, porque a graça que vai mudar nossa vida, o fogo que vai tirar a impureza, a visão que vai mudar a nossa vida vai ser na revelação de Jesus Cristo. E 2 Coríntios 3, no final, fala: todos nós com o rosto desvendado somos transformados, nós contemplamos a glória do Senhor pelo Espírito e somos transformados de glória em glória. Então é isso que Deus está querendo fazer. Isso é um processo aberto. Não estou falando que isso não pode acontecer, que não tem acontecido em medidas parcialmente, mas ele está falando sobre algo que vai mostrar coletivamente. Não é eu no meu quartinho de oração apenas, também é lá, mas tem algo. Eu gosto sempre de falar a respeito daquela experiência dos morávios, em 1700 e pouco, né, lá com o Conde Zinzendorf, quando o pessoal estava brigando, as pessoas se abrigaram lá naquela propriedade do Conde Zinzendorf, eles estavam brigando, estavam discutindo, não tinha união, e durante uma celebração da ceia do Senhor, eles tiveram não uma visão
com os olhos assim, mas eles coletivamente, não foi uma pessoa ali, todo mundo, eu acredito que todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas que estavam presentes ali, eles puderam ter uma visão do Cordeiro que foi morto, transformou a vida deles. Eles começaram a orar 24 horas por dia, eles foram enviados para os lugares mais difíceis do mundo, muitos foram mártires, mudou a vida deles porque eles tiveram um vislumbre, uma pequena visão, uma visão parcial ainda, de quem era o Cordeiro e do amor dele por nós. Então essa visão traz graça, essa visão transforma. E voltando aqui para 1 João, então o que acontece? Nós seremos transformados, nós somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que nós havemos de ser. Romanos 8 fala que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Mas nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Mas os filhos de Deus significa que Deus está compartilhando a sua glória com a sua noiva. Então a manifestação dos filhos de Deus é o que vai possibilitar a vinda de Jesus. Os filhos de Deus não vão transformar a criação sem a volta de Jesus, mas a manifestação dos filhos de Deus vai liberar a volta de Jesus. Voltando para Malaquias 3, quando ele fala, ele vai se assentar para purificar os filhos de Israel, os filhos de Levi, ele fala, os sacerdotes. Então ali os filhos de Levi, eles vão poder oferecer algo agradável a Deus, vai chegar o cheiro suave de uma oferta que agrada a Deus. E aí fala assim, que ele virá e vai separar do povo dele. E depois do mundo inteiro ele vai separar aquilo que é injusto, ele vai arrancar o câncer, ele vai tirar o pecado, ele vai acabar com a morte. Então, olha só o que fala em 1 João. Assim, nós estamos em 1 João 3, e agora voltando para o final de 1 João 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Essa aqui é a resposta para Malaquias. Quem suportará o dia da sua vinda? Ele está falando assim, se nós tivermos essa revelação de quem Jesus é, mesmo essa revelação de Jesus é a revelação que vem pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo nos mostrando. É aquilo que Jesus prometeu em João 14, 15, 16. Ele fala assim, quando o Espírito vier, ele vai te mostrar toda a verdade, ele vai te revelar, ele vai fazer você lembrar, ele vai convencer o mundo, porque o Espírito Santo é Jesus. Segundo os Coríntios 3 fala, o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito está, não tem véu. E você pode contemplar. Mas isso não está acontecendo hoje. Eu não duvido, eu não nego que o Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes, continua, século XX foi chamado o século do Espírito Santo, mas nós precisamos concordar que falta muita coisa, que nossa experiência com o Espírito Santo ainda é muito incompleta, muito parcial. Porque onde tem o Espírito Santo, nós podemos olhar, nosso véu será tirado. Os filhos de Israel nem conseguiram olhar para o rosto de Moisés quando ele desceu do monte. Ele era tão brilhante que é como você não conseguia olhar para o sol. Mas nós vamos poder olhar para Jesus, que é muito mais do que Moisés. Nós vamos poder contemplar. Isso é o que ele está querendo nos mostrar. Só para confirmar isso, 1 João 4,17. 1 João 4,17. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor de Deus, a revelação do Pai por meio de Jesus Cristo, no Espírito Santo, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Mas quando que nós vamos poder ter essa confiança? Não é no dia que ele vem. Isso tem que ser criado em nós antes. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo.
Eu já falei um pouquinho, eu não vou ter tempo para falar muito, sim, talvez a gente ainda fale um pouco sobre esses outros itens, mas o avivamento é o que fala em Joel 2, em Atos 2, o grande derramamento do Espírito Santo. Veja, se Deus derramar o Espírito Santo em avivamento, como nós temos orado e nós temos esperado, mas se Ele derramar o Espírito Santo sobre nós, do jeito que nós estamos hoje, vai acontecer Ananias e Safira, a gente não vai saber lidar, a gente vai para exageros, para fanatismo, sei lá, tem tantas coisas que já aconteceram, né? Agora, se o fogo do ourives queimar, se houver arrependimento, se nós passarmos verdadeiramente pelo dia da expiação, nós vamos poder entrar juntos, como Hebreus fala, a Epístola aos Hebreus fala, que agora o caminho está aberto para o Santo dos Santos. Mas nós estamos entrando no Santo dos Santos hoje de jeito nenhum. Mas o caminho será aberto, e o que nós vamos fazer no Santo dos Santos? Nós vamos contemplar Jesus. Nós vamos ter a experiência de 1 João 3,2, em que nós vamos ver Jesus como Ele é. E nós vamos ser transformados, mas nós não podemos ter essa experiência sem passar pelo fogo, sem passar pelo arrependimento. E vendo Jesus como Ele é, vai acontecer como aconteceu no dia de Pentecostes. Vai haver avivamento. Vai haver derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E nós vamos ser testemunhos ao mundo. E eu vou terminar agora em 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro, versículo 16. 2 Pedro 1,16. Nós não fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Agora, do que Pedro está falando? Eles andaram, ele e os outros andaram com Jesus na sua primeira vinda. Mas Jesus, ele também estava encoberto, não pelo pecado, mas ele estava encoberto porque ele veio como uma pessoa simples. As pessoas não viam o poder e a glória, as pessoas não viram a majestade de Deus. Ele parecia como qualquer outro. Foi preciso Judas dar um beijo nele no jardim para os soldados saberem quem ele era, porque ele não tinha nenhuma diferença. Nada que... Nossa, ele é mais alto, ele é mais forte, ele é mais bonito, ele é mais radiante. Não tinha nada. Não tinha uma auréola em torno da cabeça dele, não tinha nada. Mas os apóstolos puderam falar assim, nós não inventamos, nós vimos, nós somos testemunhas. Nós sabemos como é o poder e a glória dele. Mas tudo bem, eles também viram, né? O livro de Atos enfatiza muito que os apóstolos foram testemunhas da ressurreição. E Jesus não se manifestou. Atos 10, 41 fala que quando Jesus ressuscitou, ele não se manifestou como ressurreto para todo mundo, só para algumas testemunhas. Ele vinha numa sala fechada, trancada. Ele se revelou em alguns lugares, no caminho de Emaús. Poucas pessoas viram Jesus ressuscitado. E menos pessoas ainda naquela época viram o que Pedro vai falar aqui. Porque Pedro, Tiago e João, os três, só os três, eles viram algo que mais ninguém viu. Eles viram a glória de Jesus como vai ser na segunda vinda. Ele falou assim, nós não estamos falando de uma fábula, nós não estamos falando de algo que alguém inventou, nós não estamos falando de uma profecia vaga, nós estamos falando de algo que nós vimos, nós somos testemunhas. Mas como eles foram testemunhas? Versículo 17, pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Foi na transfiguração. E o que eu quero dizer é que essa revelação de Jesus, que vai trazer avivamento e que vai trazer testemunho ao mundo, e que vai liberar a volta de Jesus, esta revelação é a revelação de Cristo, que vai voltar, como só aqueles 3 viram, mas agora ele quer se revelar não a todo mundo, mas com Atos 10, 41, que falou sobre a ressurreição, ele vai revelar a algumas pessoas que estejam preparadas, que possam suportar essa revelação e que possam ser instrumentos. Eu quero só lembrar, a gente pode disponibilizar gratuitamente o arquivo desse artigo, eu estava olhando isso novamente hoje. Há mais de 50 anos, em 1973, meu pai recebeu uma palavra, um estudo, ele fez um estudo. E nós publicamos inicialmente, sim, de uma forma bem simples. Até hoje, sim, é um texto muito simples. Chama O Segredo da Igreja Gloriosa. E defende exatamente isso que eu estou falando. Há 52 anos, essa palavra foi dada, dizendo que assim como os apóstolos foram testemunhas da ressurreição, nos últimos dias, a preparação para a vinda de Jesus é que nós teremos, eu quero fazer parte disso, receberemos uma revelação do Jesus que vai voltar. Naquele tempo, os apóstolos testemunharam depois que ele veio a primeira vez. Eles testemunharam que Jesus tinha vindo, que tinha ressuscitado, e Pedro aqui está testemunhando até da volta dele, porque eles viram o Jesus em glória, eles viram o Jesus que voltará. O apóstolo João recebeu a revelação do livro de Apocalipse e viu, então eles foram testemunhas, e isso precisa acontecer. O preparador é também aquele que vai fazer parte, assim, se funde. O preparador não é o preparador que vai trazer, assim, que ele é o fogo do ourives. Não, o preparador, ele é simplesmente um instrumento, como João Batista. Ele anuncia, ele fala assim, nós precisamos do fogo, ele vai preparar o caminho. Mas quem vem antes da segunda vinda, a vinda antes da vinda, é a vinda de Jesus em revelação, a vinda de Jesus em transformação, envolve todos esses aspectos e provavelmente outros que eu não estou vendo ainda, mas é uma vinda antes da vinda, que vai abrir o caminho. É o preparador, mas o preparador é apenas um instrumento. Quem vem mesmo é Jesus se revelar pelo Espírito Santo, abrindo o caminho para que ele possa vir pessoalmente e reinar aqui e trazer um reino de justiça, de alegria e de paz para todo mundo. Senhor, nós queremos, como o 1 João também fala, quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Nós não somos capazes de nos purificar, mas nós queremos já ter esse desejo, nós queremos já apresentar o nosso coração a Ti. Queremos dizer, Pai, nós queremos com toda a intensidade do nosso ser, queremos realmente que o Senhor nos purifique. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor queime, que o Senhor fale, que o Senhor haja de maneiras sobrenaturais, por meio de experiências. Se precisar de provações, se precisar de tribulações, com certeza a perseguição que virá contra teu povo, que já está agindo em muitos países do mundo, no Irã, na China, em tantos lugares,
que esse fogo aperfeiçoe, que esse fogo do ourives venha preparar o nosso coração, que possamos ter uma revelação de quem o Senhor é, que sejamos transformados de glória em glória, que possamos testemunhar da tua vinda, da tua pessoa, e que o caminho esteja aberto para a tua vinda. Pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.